Bom, como o Adalberto já tinha comentado, né, primeiramente boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo. Então, como o Adalberto já tinha comentado, nosso trabalho é sobre bioma de estepes e agora eu vou falar um pouquinho sobre solo, sobre fauna e flora, de uma maneira geral e complementar sobre o antropismo, né, sobre a ação do homem neste bioma. Certo? Antes de diretamente já falar de solo, eu trouxe um conceito de geobiocinose aqui, que ele pode ser definido, né, como um sistema de interações em funcionamento, composto de ou mais organismos vivos, né, em seus ambientes reais, tanto físicos como biológicos, né, de acordo aí com o Trop Mayer 2002. Então agora eu vou falar de uma maneira geral aqui do solo das estepes, tá? O solo típico das estepes, ele é muito fértil, né, com uma camada espessa, né, uma camada orgânica, onde dominam os solos do tipo Chernozem, chestnut, que logo vou apresentar aqui algumas fotos para vocês. Então eles são muito férteis, né, utilizados geralmente para agricultura e para a produção de grãos, certo? Então a umidade do solo é suficiente para manter uma vegetação, né? Então esse solo ele possui uma umidade, né, que vai conseguir criar uma vegetação, né, composta basicamente de capins e de folhas finas, né, as chamadas gramíneas. Bom, aqui é a imagem do solo Chernozem e Chestnut, como eu tinha comentado ali anteriormente, né? Então, ó, esse tipo de vegetação mais rasteira, ele auxilia na retenção de matéria orgânica sobre o solo. Essa vegetação nasce onde há pouca umidade para o crescimento de árvores. Então, não é tanta umidade, mas possui a umidade para o crescimento de árvores, seja qual for a temperatura média, né, havendo condições para que se desenvolva somente um tapete de gramíneas, né, que se estende por milhares aí de quilômetros. Então, além disso, graças a uma fauna, né, escavadora variada, há uma excelente areação do solo, mesmo nas camadas mais profundas. Então, mesmo nas camadas mais profundas, esse solo continua sendo fértil. Desse modo, o solo onde se desenvolve esse tipo de cobertura vegetal apresenta uma grande fertilidade. Possui uma cor escura, né, uma cor negra, e é usado frequentemente, né, para o cultivo agrícola. São características das estepes o domínio da vegetação rasteira, né, as gramídeas, Erichtrichum, Bromus, Agroste e Stipo, sendo ausente qualquer vegetação de porte arbóreo ou arbustivo em decorrência da pouca hidratação do solo, né? Então, e dos ventos frios e cortantes do inverno. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, da fauna deste bioma. Vegetação bastante rasteira, a gente pode perceber, né? Não tem nenhuma árvore de porte grande, arbustivo. Aqui é a Erichtrichum. Então é esse tipo de vegetação que se instala no bioma de estepes, né? Então, as estepes, né, como eu falei, são formações herbáceas abertas, caracterizadas por um domínio de gramíneas, com seus sistemas radiculares profundos e densos, né? Multiplicações vegetativas e órgãos de reserva, bem como rizomas e tubérculos. A estação do ano, né, que é mais propícia ao desenvolvimento da vegetação, é a primavera, quando algumas geófitas, né, dão um colorido especial nesta paisagem, né, junto aos cursos de água. A vegetação ciliar, enquanto nas áreas mais áridas surgem os solos com elevadas concentrações salinas, né, denominados solonets e solonchak, onde se desenvolvem espécies halófitas, né? Então a estepe, de fato, ela é considerada, vamos dizer assim, né, uma faixa de transição, né,
uma faixa de transição vegetativa e climática, né? Ocorrendo geralmente ali aos redores dos desertos. Aqui a gente tem a imagem, né, do Solonets. Aqui dá para perceber bastante. Aqui a imagem do Solon Stack. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a fauna, certo? Os tipos de animais que predominam nesse tipo de bioma, né? Quais são eles e sobre alguns predadores, né, também. Então eu vou comentar aqui um pouquinho. Os grows, né, e as abertadas, né, que são espécies de aves, certo? Elas são uma espécie de aves, entre outros animais, realizam grande deslocamento entre as estepes em busca de alimento. Por serem terrenos abertos, os animais desta região são adaptados à corrida, certo? Como, por exemplo, os cavalos selvagens, as gazelas, os roedores, os bisons, os cachorros de pradarias, lebres selvagens e porcos selvagens, né? Então, esses animais são característicos, embora a criação do gado, né, neste tipo de bioma, né, de gado bovino, tem utilizado dessas áreas de estepe. Então, vamos dizer, uma grande quantidade de quilômetro quadrado, né, está sendo usado para a colocação dos gados, né, nesta região. Aqui a gente tem algumas imagens dos cachorros das estepes e o bisão, o grau e a abertada, o roedor. Então ali são algumas imagens, né, sobre a fauna do bioma estepes. A vida subterrânea nas estepes também é bastante ativa, pois o solo confere proteção contra o forte calor, né? O frio intenso e os predadores. Assim, a grande população de gafanhotos também, né, tem bastante gafanhotos presentes neste bioma, realiza migrações em grupos como defesa contra os seus predadores, né? Também são exemplos deste tipo de, né, da fauna das estepes, né, as minhocas, as formigas, as serpentes, os lagartos, os roedores, como as marmotas, os coelhos, as raposas e os chacais, né? São tudo exemplos aí de animais que compõem a flora deste bioma chamado estepe. Então tem bastante fauna, né, nesse tipo de bioma também, né? Aqui para finalizar aqui, a gente trouxe também algumas informações, né, que eu e o Adalberto a gente pesquisou bastante sobre o antropismo, sobre a ação do homem, né, neste bioma, assim como todos os outros biomas, né, que são afetados pela ação humana, né. Então, mas a gente trouxe aqui as duas principais, né, que seria a atividade da pecuária extensiva, né, como eu falei, a criação de gado e as monoculturas, né, são as principais atividades econômicas, né, que vem afetando muito esse tipo de vegetação, né, o que leva a partir das queimadas, processos de desertificação das pradarias, né, há um amplo processo de degradação antrópica, né, especialmente com a criação de gado, então bastante de destruição neste bioma, né, bem como pelas queimadas que ocorrem devido às gramíneas. Então dá para perceber, como eu tinha falado antes, não só este bioma, né, é ameaçado pela ação humana, como todos os outros praticamente, né. Então é bastante interessante a gente olhar e pensar, né, como a atividade humana ela afeta
bastante coisa, né, nestes biomas. E era basicamente isso, a gente tentou trazer as principais informações, porque contém bastante informação, né, um assunto bastante amplo, que dá para abordar diversas coisas. Então a gente foi nos pontos principais, né, e a gente tentou fazer uma espécie de peneira, assim, né, de pegar as principais informações e ir encaixando, né, para dar uma resumida geral no assunto, né. Então aqui está as referências, né, onde a gente tirou as nossas fontes de informações. Aqui também está as referências das imagens, os sites que as imagens foram tiradas, né. Então basicamente é isso. Obrigado pela atenção, então, uma boa tarde a todos. Espero que todos tenham pego um pouco, né? Tenham entendido um pouco sobre este bioma. Muito obrigado e boa tarde a todos.